De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje, a doutora Socorro Sampaio, está conversando conosco sobre as doenças do sangue em crianças e adolescentes. No bloco anterior começamos a falar sobre as leucemias, ela já explicou, e que a leucemia linfoblástica aguda, não é isso? É a leucemia mais comum, inclusive responde por cerca de 80% dos casos de leucemia aqui no Amazonas, e segundo a doutora também nos informou, a incidência de leucemia aqui proporcionalmente é muito elevada também no estado do Amazonas em comparação com os outros estados do país. Doutor, ainda sobre essa questão, para a gente fechar essa questão do diagnóstico e do tratamento e quais são os avanços, depois a gente vai falar sobre isso também, mas para ficar bem claro, né, a mãe suspeitou que a criança está com anemia, foi ao pediatra, anemia, pediu um hemograma e veio uma suspeita de leucemia. Quais são os passos a seguir a partir daí? O diagnóstico é feito através do aspirado de medula, né, como nós estávamos conversando. E nesse aspirado nós fazemos a avaliação morfológica das células, onde nós vemos a presença de blastos nessa medula óssea. Esse é o exame como se fosse uma biópsia, vamos dizer assim. Esse é um aspirado. A gente aspira um pouco de sangue, umas gotinhas de sangue e um pouco, 2 ml desse líquido, para fazer o estudo de imunofenotipagem, que é o diagnóstico através dos marcadores específicos para saber o tipo de leucemia, que pode ser linfóide, pode ser mieloide. Mas eu pergunto o seguinte, esse exame é o diagnóstico? Esse exame é o diagnóstico quando ele vem adequado. Porque às vezes tem doença, por exemplo, a LMA-M7. Às vezes nós aspiramos esse líquido e ele não vem, chamamos de punção seca. Então, nesses casos, nós teremos que fazer uma biópsia óssea para confirmação. Mas quando a amostra vem adequada, então nós fazemos o esfregaço, que é a lâmina, para poder olharmos as células da doença, colhemos 2 ml para fazer a imunofenotipagem, que é aquele diagnóstico específico por conta de marcadores de células. Fazemos também a avaliação com cariótipo, que é algo assim bem específico para esse paciente. Por quê? Porque tem doenças que, apesar de estar numa faixa etária de bom prognóstico, o que é isso? De boa resposta, mas se tiver um cromossomo de mau prognóstico, por exemplo, o cromossomo Filadélfia na leucemia linfoblástica aguda, e aí ele já muda, apesar de estar numa faixa etária adequada, de não ter células em grande quantidades, né, que são os leucócitos. Esse paciente ele não vai ser mais baixo risco, ele vai ser considerado alto risco e entrar num protocolo específico. Fazemos também a pesquisa da biologia molecular, também no diagnóstico que nós chamamos de D0, também buscando essas alterações genéticas, né, por biologia molecular. São translocações que podem indicar mau prognóstico ou bom prognóstico também, né, como a 119, que ela tem bom prognóstico. Paciente que nós investigamos no cariótipo, que nós chamamos de hiperdiploidia, que tem excelente prognóstico também. Então, esses exames, eles ajudam o médico a delinear o tratamento desse paciente. Aqueles que se encaixam como bom prognóstico, que tem uma faixa etária boa entre 1 e 9 anos, que tem menos de 50 mil de células brancas, que são os leucócitos, e não tem nenhuma alteração de risco, esses pacientes eles têm uma boa resposta. Mas o tratamento em si, ele depende muito das avaliações seguintes. Não é só diagnosticar e dizer você vai responder bem ou não. Às vezes, no diagnóstico, o paciente tem tudo para responder bem, mas com uma semana nós vamos avaliar e a resposta não é tão boa. Nós temos que ter, no D8, que nós chamamos, menos de 1000 blastos no sangue periférico. Se esse paciente tem mais de 1000 blastos, ele já vai ser reestratificado, né, vai ser mudado o seu tratamento para um grupo de alto risco, que nós chamamos grupo de alto risco respondedor lento, onde essas medicações elas vão ser intensificadas, porque esse paciente, apesar de ter tudo para responder bem, ele não respondeu. E se continuar com aquele esquema de tratamento, no futuro ele não vai responder, a doença vai voltar. E esse tratamento, ele é todo feito no Hemoan? O tratamento é feito no Hemoan,
dura em torno de 2 anos e meio, né? São poliquimioterapias, alguns pacientes como esses que mudam de grupo de risco para alto risco respondedor lento, aqueles que têm a quantidade de leucócitos bastante elevadas, acima de 100 mil, ou aqueles que têm a doença no cérebro, eles fazem radioterapia. E a radioterapia nós não temos no Hemon ainda, mas encaminhamos para fazer na Fundação SECOM. Entendi. E quando o paciente fica internado? Essa parte inicial, né, os pacientes, muitos vêm do interior, às vezes não tem onde ficar. Pacientes, muitos chegam com infecção e, dependendo da gravidade, nós temos que esperar um pouco, tratar essa infecção para poder começar. Às vezes nós não podemos esperar muito, porque a doença está muito avançada e não tem como aguardar. Mas se o paciente não está bem, a gente espera um pouco e começa a tratar, aguarda 1, 2, 3 dias, às vezes 5 dias, 7 dias, dependendo da gravidade. E esses tratamentos, então, a maioria deles, à exceção desses casos que você falou, é feito de forma ambulatorial, ou seja, vai lá, toma um medicamento e vai embora para casa? Isso. Mas a primeira parte do tratamento, né, que são várias fases, muitos são internados. Por quê? Porque precisa fazer quimioterapia e infusão contínua, precisa de uma boa hidratação, por exemplo, o methotrexate. Nós temos que fazer uma hidratação prévia, que chama de expansão. Tem que avaliar a função renal, ver se essa quantidade de líquido essa criança está eliminando. Por quê? Porque as drogas também têm que ser eliminadas, né? Então, se essa criança não tem uma boa função renal, se quando eu expando ela não elimina esse líquido, significa que vai reter. Então, esse paciente tem que ser reavaliado. Mas, no geral, responde super bem, interna, e tem que manter uma hidratação por em torno de 3 dias para a eliminação dessa medicação. Fazemos uma avaliação desse quimioterápico laboratorialmente, que é a dosagem do MTX, que ele tem que estar em um determinado nível. Se ele estiver no nível muito elevado, esse paciente continua internado. E continuamos com o ácido folínico, que é a droga de resgate para eliminação desse MTX, né, até que haja uma normalização dessa quimioterapia. Essa primeira fase dura quanto tempo? Em torno de 4 a 6 meses, dependendo do grupo de risco. Mas é só para entender, eles ficam internados nesses primeiros meses? Não. Não, Ele né? interna, fica em casa, quando precisa fazer essas medicações. Aí Que são fica 3, 4 infusões, dias, 5 dias. 3, às vezes 1 dia, às vezes 3, às vezes 4. E vocês têm leito suficiente no Hemon? Nós temos hoje, oficialmente, 22 leitos. Mas nós Para a chegamos hematologia ou para todo o hospital? para todo o hospital. Mas às vezes internamos 40. Mas assim, o paciente não volta. Nós adequamos áreas que antes eram só para fazer quimioterapia. Então nós expandimos a internação para essa área, para os pacientes não deixarem de fazer medicação. Mas me parece também que o Hemon vai ter um hospital novo, não é? Isso, Já está em construção? Já estamos construindo o Hospital do Sangue, está em torno de 30% da obra, né, já realizada. Até gostaríamos que pudesse ser até um pouco mais rápido, mas a crise ainda está muito grande, né, então nós precisamos nos adequar também, né? Mas logo que esteja pronto, então Manaus terá de presente o Hospital do Sangue, com toda uma estrutura adequada, porque hoje nós não temos UTI, né? Nós agradecemos até aqui os pronto-socorros, né? Pronto-socorro da Zona Sul, que recebe praticamente 70% de nossas crianças na sua UTI, pronto-socorro da Zona Oeste, pronto-socorro da Zona Leste, que atendem a nossa demanda de UTI. Eu não sei quantos leitos nesse hospital novo. Já você Tem, sabe? isso, 150 leitos. Vai mudar bastante. Vai então, mudar né? bastante. Nós vamos ter UTI, vamos ter transplante em Manaus, né? Vamos ter um serviço assim que nós gostaríamos de ter para a população. E quando é que chega ao diagnóstico de que a criança não está respondendo ao tratamento? Existe essa possibilidade? Você diz que 90% de chance de cura, né? Quando, pelo que eu entendi, abaixo de 9 anos e tal. E quando é que vocês veem que não tem, qual seria o passo a seguir? Tá. Então,
Então, durante o tratamento, nós fazemos várias avaliações, com 8 dias, chamado D8, no D15, que é com 15 dias de tratamento, no D35. Essa é a parte de indução, que é a primeira parte, e é uma fase desse tratamento que nós não podemos parar, salvo se for risco de morte iminente. Então, no D15, no D8, nós fazemos a avaliação do sangue periférico, que é o hemograma. No D15, nós fazemos o que chamamos de doença residual mínima por citometria de fluxo. Esse exame é feito na medula, né? O aspirado da medula com agulha. E esse exame, eu vou dizer que foi assim, de grande valia, foi assim, muito importante para os pacientes. Eu fiz uma avaliação de 29 casos, dos quais 88% tiveram DRM positiva. Então, todos esses 88 pacientes foram reestratificados e ficaram bem depois, ou seja, eles tiveram uma intensificação de tratamento. No D35 foram avaliados, uns por biologia molecular, outros apenas com a lâmina, e o resultado foi assim excelente. Somente um paciente não teve uma resposta adequada. Todos os outros tiveram. Então, realmente, doença residual mínima foi assim um marco muito importante no tratamento dos pacientes. E no decorrer do tratamento, as avaliações são feitas na semana 12 por doença residual mínima, por biologia molecular, ou sangue, aliás, ou mielograma, e durante o tratamento, avaliação clínica e laboratorial. Caso esse paciente não responda nesse período, então o médico já vai ter um sinal do paciente, ou dorócia, uma alteração no hemograma, ou um aparecimento de uma hepatosplenomegalia, né? Então, O fígado e o baço crescem, né? Ok, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco. Volto a lembrar que você pode aproveitar a presença aqui da doutora Socorro Sampaio, fazer suas perguntas. O telefone é 929-8111-4512. É questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão.